E o texto da palavra de Deus nos diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Meus irmãos, o ser humano, ele luta por liberdade. O ser humano luta por liberdade. Nós temos em nós esse anseio de independência, de nos livrarmos daquilo que nos amarra. Nós desejamos ser livres. Nós, por exemplo, homens, temos um marco na nossa vida quando nós chegamos aos 18 anos. Nós gostamos, nós esperamos pela data dos 18 anos porque nós queremos tirar a carta. Porque isso nos dá uma sensação de liberdade, de que nós crescemos e nós podemos tomar o nosso próprio rumo e podemos fazer as nossas próprias coisas. Isso é bom, esse desejo por liberdade é algo bom. Deus nos chamou para a liberdade. O problema é que nós buscamos tantas e tantas vezes uma liberdade irrestrita, uma liberdade sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de amarra, uma liberdade que ao mesmo tempo é tola e impossível. Porque queiramos nós ou não, sempre haverá regras a serem seguidas. Obedecer, então, se torna um jugo, um peso que nós tentamos sacudir de nós. Então nós começamos a questionar a autoridade dos pais, começamos a questionar a autoridade dos nossos professores, começamos a questionar a autoridade dos nossos governantes. Nós começamos a questionar toda e qualquer autoridade. Nós não queremos regras, nós não queremos obedecer, nós não queremos nos submeter. Nós não nos sentimos alegres costumeiramente em seguir regras. Isso nem mesmo quando se trata de Deus, mesmo quando se trata de nós, povo que Deus chamou, povo que Deus escolheu, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor nem sempre é algo que nós fazemos com alegria. Esse texto de Deuteronômio, no qual nós vamos meditar hoje, ele nos dá uma boa motivação para obedecer. E esta motivação não se baseia no medo, não se baseia no temor, como vamos falar mais adiante, mas se baseia no fato de que Deus nos escolheu, de que Deus nos elegeu. A eleição, meus irmãos, é uma das doutrinas mais caras, mais queridas do pensamento reformado. A ideia de que Deus escolhe um povo para si, a ideia de que Deus escolhe uma nação, um povo que o sirva, motivado por um amor filial, um amor que nós temos por Deus como Pai. Em Deuteronômio nós temos a repetição da lei. Deuteronômio quer dizer justamente isso, a segunda lei, ou a repetição da lei. Moisés, o povo de Israel está prestes a entrar na terra prometida, em Canaã. Então Moisés repete, ele lê novamente, ele faz uma série de discursos para repetir a lei e lembrar o povo da jornada até ali e por que é que ele deveria obedecer. E nesta repetição há uma nota que se repete nesta melodia de Deuteronômio. E a nota é: não foram vocês. Não foram vocês. Foi Deus quem os trouxe até aqui. Não foi vocês que conseguiram chegar aqui pelo seu próprio esforço. Deus os trouxe até aqui. Agora, vocês obedeçam como resposta. Deus escolheu, Deus trouxe vocês até aqui, agora obedeçam. Um tema que se repete ao longo de Deuteronômio. Mas a pergunta que eu quero fazer nesta noite é: por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu você? E há duas razões para Deus ter escolhido você. Primeiro, para ser o seu tesouro particular, para que nós fôssemos o seu tesouro particular. E segundo, para demonstrar a grandeza do seu amor. Vamos por partes. Primeiro, Deus escolheu você para que você fosse o seu tesouro particular. Para que você fosse o seu tesouro particular. Eu vou definir primeiro para você, com base num teólogo chamado Louis Berkhof, o que é eleição. Preste bem atenção na definição que Berkhof dá. Eleição
é o ato eterno de Deus, pelo qual Ele, em seu soberano beneplácito ou na sua soberana bondade, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. Essa é a definição de eleição. Deixa eu explicar alguns termos aqui, vale a pena explicar alguns termos. Primeiro, a eleição é um ato eterno de Deus, é algo que Deus faz na eternidade, antes que o mundo existisse, antes que qualquer outra coisa existisse, e é um ato que vai durar por toda a eternidade, mesmo depois que todas as coisas se acabarem, as consequências da eleição ainda vão estar por aí. É um ato eterno de Deus, é um ato soberano de Deus. Deus não consulta ninguém, Deus não obedece a ninguém, Deus faz este ato da eleição, Ele cumpre esse ato da eleição por sua própria vontade, é um ato soberano de Deus. Deus faz porque quer. Outra coisa aqui nessa definição, Deus elege sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens. Sobre isso nós falaremos daqui a pouco, mas adiantando, nós não fazemos nada para merecer a eleição, sem nenhum mérito nosso. E fazendo tudo isso, com base em tudo isso, Deus então escolhe, Deus elege um número certo de pessoas que irão segui-lo, que irão servi-lo. Essa é a definição da doutrina da eleição. É claro, diante dessa definição, a eleição se torna uma doutrina polêmica. Há uma intensa polêmica. Se você, meu irmão presbiteriano reformado, já tentou discutir com alguém a doutrina da eleição, você certamente deve ter se deparado com uma polêmica. Por quê? Porque dizer que Deus escolhe alguns e não outros significa tirar de nós mesmos o mérito. O mérito não está em nós. Significa ferir a nossa capacidade de escolha. Nós que prezamos tanto a nossa capacidade de escolher, quando nós dizemos que Deus elege, nós estamos dizendo, não foram vocês que escolheram. Não é à toa que a polêmica vem. A eleição é vista por muitos como algo injusto, porque Deus escolheu a um e não a outro. Isto é uma injustiça. Mas paremos para pensar por um momento. Primeiro, nós não temos mérito algum, como eu disse, nós vamos voltar nisso daqui a pouco. Nós não temos mérito. Segundo, nós não temos capacidade de escolha. Nós estamos mortos. A Bíblia fala que nós estamos mortos nos nossos pecados. Nós estamos vendidos ao pecado. Nós somos incapazes de uma escolha consciente em favor de Deus. O nosso coração está endurecido. E dizer que a eleição é algo injusto é perder de vista, é perder de foco que o que eu e você merecemos não é a salvação. O que nós merecemos é a morte. Nós pecamos, nós somos rebeldes contra Deus. O que nós merecemos é a perdição, não é a salvação. Deus não é injusto ao nos condenar. Qualquer que seja a polêmica, entretanto, meus irmãos, há algo que nós não podemos negar. A eleição é uma doutrina bíblica. Nós vemos isso em Efésios capítulo 1, verso 4. É dito que Deus nos escolheu. Em tantos outros textos da Escritura você vai achar afirmações como essa: Deus nos escolheu. Não importa qual seja a polêmica, uma coisa que nós não podemos deixar de afirmar é que a eleição é algo bíblico. É algo que a Bíblia diz. Mas qual é o propósito? Por que é que Deus nos escolhe? A eleição é uma iniciativa de Deus com um propósito. E o verso 7 mostra isso. Para que vocês fossem o seu povo próprio dentre todos os povos. O verso 7 do nosso texto aponta para isso. Deus tem um propósito para que nós fôssemos o seu povo. No hebraico, essa expressão povo próprio é definida por uma palavra, é segula. Aprendendo um pouquinho de hebraico hoje. Segula. Segula quer dizer tesouro particular. Daí porque o título da nossa divisão, Deus nos escolheu para sermos o seu tesouro particular. É algo preparado, é algo separado com um propósito especial. Para você ter uma noção mais clara disso, é como aquela roupa que você compra pensando num casamento. Você sabe, já passou por isso, as mulheres sabem disso. Eu vou comprar esse vestido, ou os homens, eu vou comprar esse terno porque vai ter um casamento e eu não vou usar esta roupa até o dia do casamento. Ou seja, eu estou entesourando, eu estou separando algo para um uso especial.
Essa é a ideia de segula. Essa é a ideia que Deus tem para Israel. Deus separou este povo para um uso especial. E que uso é esse? Qual é a finalidade? Veja aí em Deuteronômio 10, versos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que Deus requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os teus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus e de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Ou seja, nós somos chamados para amar ao Senhor, para amar a Deus. Deus nos separou com esse propósito, para que nós fôssemos um povo que o amasse. E esse amor, ele resulta em obediência. Esse amor resulta em serviço. Esse amor de Deus que nos escolhe redunda em adoração ao Senhor. Veja o que Jesus diz a esse respeito em João capítulo 15, verso 16. É o Senhor Jesus dizendo isso, meus irmãos, aos seus discípulos na última ceia. Não fostes vós, não foram vocês que me escolheram a mim. Não foram vocês que escolheram a Cristo. Não fomos nós que estamos aqui hoje que escolhemos a Cristo. Pelo contrário, diz Jesus, eu escolhi a vocês e designei vocês para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Eu escolhi vocês, eu chamei vocês para que vocês vão e deem fruto. Frutos de vida. Frutos de obediência. Deus nos chamou, meus irmãos, para através das nossas vidas, através do nosso amor por Deus, através do nosso amor ao próximo, através dos nossos atos de serviço, dos nossos atos de obediência, nós sermos o povo da proclamação do Senhor. Como nos lembra 1 Pedro 2,9, nós somos uma raça eleita para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Nós somos chamados para proclamar com a nossa boca, com a nossa vida. Nós fomos chamados por Deus para isso. Irmãos, percebam o privilégio que existe na eleição. Percebam o privilégio, se é que você não percebeu até agora. Porque o fato de você ser alguém que foi eleito por Deus, se você crê no Senhor Jesus, esse é um sinal da sua eleição. O fato de você ser alguém eleito por Deus significa que alguém foi rejeitado. O fato de você ser eleito para a salvação significa dizer que Deus separou algumas pessoas para a perdição. Uma doutrina dura, mas verdadeira à luz da Escritura. Eu quero que você perceba aqui o seu privilégio. E é justamente este privilégio que nos move a obedecer. É saber que Deus nos concedeu esse privilégio de sermos eleitos para a salvação, que nos move a obediência. Não obedeça a Deus por medo da punição. Não obedeça a Deus por medo de perder a sua salvação, de perder a sua posição diante de Deus. A sua posição diante de Deus, a sua comunhão com o Pai, a sua amizade definitiva com Deus foi comprada por Jesus Cristo na cruz. E isso não se perde. Isto não se perde. O que deve motivar o nosso coração à obediência é saber que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. E para que Deus escolheu você? Para ser um vaso de honra, como nos lembra Efésios 2:10. Para nós cumprirmos as obras que estão separadas para nós antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já tinha as obras preparadas para que você fizesse. E Ele te escolheu para fazer estas obras, para obedecer, para ser um testemunho vivo da graça de Deus. Deus separou você como um tesouro próprio dEle. E esse privilégio, o privilégio de sermos povo de Deus, ele só aumenta. Ele só aumenta quando nós percebemos que nada havia em nós para que o Senhor nos escolhesse. Nada. A eleição, a nossa escolha foi fruto exclusivo do seu amor. E aí está o nosso segundo ponto dessa noite. Deus, por que Deus escolheu você primeiro? Para ser o seu tesouro particular.
Segundo, para Ele demonstrar a grandeza do seu amor. No verso 8 do nosso texto, nós lemos o critério de Deus para a eleição. Por que é que Deus escolheu você? E o critério da eleição é amor. Deus escolheu amar você. E por amor, eu entendo um laço indestrutível. Eu entendo a benignidade do Senhor, a disposição de bondade, a disposição do Senhor favorável a mim e a você. Este é o amor de Deus. E esse é o único critério que Deus usou para nos escolher. Deus deseja que Israel, aqui no nosso texto, saiba que a sua posição, que as bênçãos que Israel recebeu, as bênçãos que Israel haveria de receber, não dependeriam dos seus méritos. O amor de Deus não depende dos méritos de Israel. E eu vou mostrar por que não depende dos méritos de Israel. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, abra agora no capítulo 9 de Deuteronômio. Deuteronômio 9, versos 1 a 6. Deuteronômio 9, versos 1 a 6. O Senhor dizendo através de Moisés assim a Israel: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Eles eram tomados como gigantes, os filhos de Enaque. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, não é por causa da retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E preste bem atenção nesse detalhe, esse é o detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la. Pois tu és o que, meus irmãos? Povo de dura serviço. Você sabe o que é um povo de dura serviço? É povo de costas duras. É povo que não se dobra diante do Senhor. Deus sabia que Israel era um povo desobediente. Deus sabia que Israel era um povo rebelde. Deus sabia com quem ele estava lidando. Em resumo, Israel não merecia a sua eleição. O amor de Deus, meus irmãos, é como o amor de um pai. Se você é pai, se você é mãe, você sabe disso. Os nossos filhos podem ser rebeldes, os nossos filhos podem ser desobedientes, os nossos filhos podem entristecer o nosso coração, mas ainda assim nós os amamos. Ainda assim, você ama os seus filhos. Assim é o amor de Deus. Deus é como um pai que escolhe amar os filhos não por causa dos filhos, mas até mesmo apesar dos filhos. É uma escolha, então, meus irmãos, que não depende de méritos. Deus conhece muito bem o seu povo. Eu e você, nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Eu vejo a aparência, Deus vê o coração. Pense bem, nesse ponto aqui, quem era Israel? Na eternidade, antes do mundo existir, Israel era apenas uma ideia. Uma ideia na mente de Deus. Quando Deus chama a Abraão, Israel se limita a duas pessoas: Abraão e Sara. Duas pessoas que talvez nem conhecessem o Deus que depois veio a ser o Deus de Israel. Eles estavam no meio de um ambiente pagão, um ambiente de tantos deuses. Depois, quando Deus os resgata do Egito, quando Deus vai resgatá-lo através de Moisés, Israel é um grupo de escravos, um grupo de pessoas sem identidade, sem liderança.
que quase esqueceu já as promessas de Deus lá atrás, 430 anos antes. Israel esqueceu das promessas. Depois que Deus liberta Israel, durante a jornada, quem é Israel? É uma dor de cabeça constante para Moisés. Leia o Êxodo, leia Números, você vai perceber isso. Você vai entender por que Deus chama Israel de um povo de dura serviço. Povo rebelde, povo idólatra. Uma geração inteira deles perece no deserto, morre no deserto porque não creu no Senhor. Quem é Israel para merecer alguma coisa? Isso tudo mostra também que a eleição, contrariamente ao que alguns dizem, não é por presciência, não é porque Deus sabia o que nós iríamos fazer de bom, por isso Deus nos escolheu, porque Deus sabia o que eu e você iríamos fazer de bom. Deus sabia o que é que nós iríamos fazer de mal. E ainda assim Ele nos escolhe. A declaração do verso 8, Deus não escolheu vocês por causa dos seus méritos. Deus não escolheu Israel por causa dos méritos de Israel, e Deus não escolheu a mim e a você por causa dos nossos méritos. Sabe por quê? Se existe alguma coisa que é nossa, exclusivamente nossa, é o pecado. Como nos lembra Tiago 1,17, toda boa dádiva, tudo de bom, vem de Deus, então não vem de nós. O que você vai oferecer de Deus para Deus? O que você vai oferecer para Deus para ser escolhido? O que você tem? Qual é o seu cheque que você pode apresentar contra Deus que justifique a nossa eleição? Qual é a nota promissória que você pode cobrar do Senhor e dizer: o Senhor precisa me escolher porque eu fiz isso ou aquilo? Se tudo que você tem é pecado, e se tudo de bom que você tem ou que você faz vem de Deus, o que é que você tem a oferecer em troca da tua eleição? É então, meus irmãos, uma escolha que depende do amor gracioso de Deus. No verso 9 agora chama a sua atenção. Diz assim: mas porque o Senhor os amava, e este amava, na versão grega do Novo Testamento, na assim chamada Septuaginta, é uma palavra que talvez muitos de vocês conheçam, é agape. O Senhor tinha agape por vocês. O Senhor tinha por vocês um amor sacrificial, um amor ilimitado, um amor imerecido. É o desejo de Deus de ser benigno para pessoas rebeldes como eu e você. Nós somos rebeldes, mas Deus escolheu ser benigno para conosco. A grande verdade que eu quero mostrar para você a partir desse ponto, querido, é que Deus ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Deus ama porque Ele escolhe amar. Como é que Deus pode amar? Como é que Deus pode amar a mim e a você da maneira como Ele ama? Você sabe do que eu estou falando. Quando você se fecha no seu quarto e você encosta a sua cabeça no travesseiro e você revê as coisas que você fez ao longo do teu dia, e você presta contas diante de Deus, diante da tua consciência das coisas que você fez, você tem que se perguntar: como é que Deus pode me amar ainda? Mas Deus ama. Como é que Deus pode amar a igreja da maneira como Ele ama? E se você, como eu, já é macaco velho de igreja, você sabe muito bem o que é uma igreja. Como às vezes a igreja pode ser tão diferente de Cristo. Como às vezes o cristão pode ser tão diferente do seu mestre de Jesus. Mas ainda assim, a Bíblia diz que Deus ama a igreja. Como é que Deus pode, para piorar, como é que Deus pode amar o mundo? Ora, você acompanha o noticiário. Você acompanha o estado em que o nosso mundo está, em que o nosso país está. Mas ainda assim a Bíblia diz que Deus ama. Que Deus ama esse mundo. Como é possível? Senão que o amor de Deus é um ato de livre vontade. Deus ama porque Ele quer amar. Ponto. Como é que você pode explicar a cruz? Como é que você pode explicar o sofrimento do Filho de Deus por pessoas como eu e você? Como é possível
que Jesus tenha morrido por pessoas como eu e você, gente ruim como nós. E não adianta você dizer eu sou bom, não. Você conhece quem você é diante de Deus. Talvez ninguém mais conheça por detrás da tua cara bonitinha, mas Deus sabe e você sabe. Como é possível que Jesus tenha se entregado por você? Jesus escolheu se entregar mesmo conhecendo quem nós somos. Jesus escolheu se entregar mesmo sabendo o que nós cristãos iríamos fazer depois da nossa salvação. Ele escolheu se entregar. E esse amor de Deus, ele é um amor fiel. O texto diz, é para guardar o juramento que eu fiz aos teus pais. Isso nos dá a eficácia, isso nos dá a certeza de que a eleição é eficaz, que a eleição ela não é condicionada à minha resposta ou à sua resposta a ela, mas à fidelidade do Senhor a si mesmo, a fidelidade do Senhor às suas promessas. Deus fez algumas promessas a Israel no Antigo Testamento. Gênesis 12, 1-3, ele faz uma promessa a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou dar a você uma terra, Abraão. Deus faz essa promessa a Abraão. E depois que o povo de Israel vai para o Egito, quando José chama os seus irmãos para o Egito, Deus faz a eles uma promessa de libertação. Deus certamente vai fazer vocês subirem desta terra. Deus deu uma promessa: eu vou fazer de vocês um grande povo, eu vou dar a vocês uma terra e eu vou libertar vocês de onde vocês estão. Deus cumpriu essas promessas a Israel? Cada uma delas. O amor de Deus é um amor fiel, não depende da dura cerviz de Israel. Mas olhamos para nós. Deus tem para nós a promessa de uma terra. Deus tem para nós a promessa de uma cidade, a Nova Jerusalém, para onde nós estamos indo. Deus tem para nós uma promessa de libertação, aliás, uma certeza de libertação, como nós lemos lá em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, quando nos diz que Jesus nos libertou, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus faz uma promessa a mim e a você: eu estou dando uma terra a vocês, a Nova Jerusalém. Eu libertei vocês por meio de Cristo. E eu pergunto a você: Deus vai ser fiel? Você crê nisso? Da mesma maneira como Deus foi fiel a Israel no Antigo Testamento e deu a eles a terra, da mesma maneira como Deus foi fiel a Israel e os libertou de uma vez por todas, eles nunca mais viram a escravidão. Deus nos promete nos dar uma terra e nos libertar. Deus será fiel? É claro que sim. É claro que sim. Aquele que começou a boa obra, quando Ele nos elegeu, quando Ele escolheu você, quando Ele chamou você na eternidade, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O amor de Deus é um amor fiel. Eu quero concluir. Deus nos escolheu, meus irmãos, como um ato de amor. Deus escolheu a mim e a você como um ato de amor. Esta é uma eleição pela graça. Pela graça. Você não pode fazer nada para obter essa eleição. Você não pode fazer nada para perdê-la, porque ela não depende de você. É graça. Não depende de você. Mas, ao pensar nesse ato gracioso, eu gostaria que você pensasse em duas coisas. Primeiro, a eleição é um ato gratuito para nós. É um ato gratuito para mim e para você. Mas ela teve um custo. Porque para nós sermos eleitos, alguém precisava pagar as consequências do nosso pecado. Para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que não houvesse injustiça da parte de Deus ao nos eleger e nos salvar, para que Deus pudesse nos aceitar sendo nós pecadores, foi necessário que um preço altíssimo fosse pago. E esse preço foi a vida do seu Filho, a vida de Jesus Cristo. A eleição é um ato gratuito para nós, mas ela não é de forma alguma um ato gratuito para Deus.
ela teve um preço alto. E é algo que nós devemos considerar. Segundo, para nós considerarmos, é preciso lembrar que Israel era o povo eleito, mas nem todo Israel foi salvo. Veja o que diz Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquela que é somente na carne, porém judeu é aquele que é o interiormente, e a circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em outras palavras, sabe quem é o Israel de Deus? Não é uma nação geográfica. São aqueles que têm o coração circuncidado por Deus, são aqueles que têm o coração transformado por Deus. A verdadeira eleição se prova através de um coração transformado. Uma eleição que não se prova por meio de atos de vida, por atos de obediência, não é uma eleição. Você precisa entender isso para não se apoiar numa falsa eleição, numa falsa promessa, numa falsa certeza. A sua eleição tem de produzir frutos, ou então ela não é de maneira nenhuma uma eleição genuína. Por isso, eu quero dizer a você, cumpra o propósito da sua eleição. Adore a Deus com um coração alegre, com um coração grato pelo que o Senhor fez. Tantas vezes a nossa adoração parece ser algo vazio, sem vigor, algo que nós fazemos mecanicamente. Como é que nós podemos adorar a Deus mecanicamente diante desse grande privilégio que Ele nos deu? Nós tínhamos que sair daqui vibrando por descobrirmos a partir da Escritura o que é que Deus fez por nós. Nós tínhamos que entrar por essas portas cantando louvor. Nós tínhamos que cantar louvores o dia todo ao Senhor, adorá-lo em cada momento, agradecer a cada momento, porque o que Ele fez por nós é algo grande demais, é um privilégio grande demais. Cumpra o propósito da sua eleição obedecendo aos mandamentos do Senhor. E como eu disse na mensagem, obedeça não é por medo. Deus não quer o seu medo. Deus não quer que você tenha medo dele, Deus quer que você o tema. Mas temer quer dizer obediência ao Senhor. E isso como uma prova de amor a Ele. Eu obedeço porque eu amo, não é porque eu tenho medo. Uma obediência motivada pelo medo vai falhar. Uma obediência motivada pelo amor jamais falha. Eu obedeço porque eu amo, porque eu sei o que Ele fez por mim. Cumpra o propósito da sua eleição servindo uns aos outros, servindo ao necessitado, servindo aquele que está sem Cristo no mundo. Seja um agente de proclamação. Nós lemos 1 Pedro 2,9, nós somos uma raça eleita para proclamar as virtudes. Nós temos de proclamar, sabe por quê? A Escritura nos mostra que Deus aguarda, Deus segura a vinda do seu Filho até que todos os seus eleitos sejam manifestos, até que todos aqueles que Ele escolheu para a salvação venham à luz. E como crerão esses que precisam ser salvos, se não há quem pregue? A quem incumbe essa pregação? A quem incumbe essa proclamação? A mim e a você. A anunciar, nós somos chamados para anunciar, para dar testemunho, para chamar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo, para chamar as pessoas ao arrependimento, para denunciar o pecado. Proclamação. Meus amados irmãos, nós somos o povo eleito de Deus, povo que Ele escolheu como seu tesouro particular, povo que Ele escolheu por amor. Vivamos todos os dias, amados irmãos, os privilégios e a graça da nossa eleição. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém.